eu recebi um panfleto retórico, uma peça retórica, né, uma peça panfletária, que questiona, cujo título é Quem continua apoiando depois desses fatos. Ele apresenta uma série de, me parece, que ele entende como fatos, e uma imagem do Bolsonaro. Então, uma peça publicitária anti-bolsonarista. Mas me pareceu interessante articular reflexão sobre cada um dos tópicos que ocupam esse panfleto, porque a frase é muito forte, né? A frase é muito alta. O que está pressuposto na frase é que, diante dessas afirmações, dessas apresentações que o panfleto concederia, é inviável haver tolerância. Me parece que o ângulo do argumento é ético. Me parece que o ângulo do argumento é ético. Como se dissesse assim, olha, é impossível tolerar eticamente, talvez até mesmo politicamente, ele queira também um ângulo político, mas eu vou escolher eticamente essa interpretação porque politicamente é ainda mais vulnerável o panfleto. Isso vai ser perceptível conforme a análise. O início desse panfleto aqui são uma série de sanções. Então ele aponta assim: sanção a fundão eleitoral, sanção a juiz de garantia, lei de abuso de autoridade, sanção de limitação de delação premiada, sanção de restrição de prisão preventiva, sanção a pagamento de advogado com o dinheiro de fundão partidário, sanção à permissão de gastos com verba pública com advogados e contabilistas, sem que isso entre em teto de campanha, sanção de mudança de COAF para Banco Central, sanção de lei que acaba com o veto de qualidade de CARF, beneficiando, interpreta ele aqui, investigados em Tribunal de Receita. Então vamos lá. Ele esconde que todas essas medidas, que nenhuma dessas medidas é de iniciativa do agente político que ele quer criticar, no caso Bolsonaro. Ele esconde só esse detalhe. Então, por exemplo, o juiz de garantia foi infiltrado no projeto anticrime. Esse sim, o projeto foi enviado, suposta redação ali do Moro, ele foi encaminhado para a votação do Congresso. Então, lá a Câmara dos Deputados acresceu essa figura, o juiz de garantias, que me parece esse panfleto anti-bolsonarista entende como negativo. Mas ele atribui a responsabilidade da ação política que produziu esse juiz de garantias ao Bolsonaro. Isso é a mesma coisa que você pegar os índices de óbito da Covid e atribuir ao Bolsonaro, ao governo federal, quando o STF retirou do governo federal, retirou do Bolsonaro o poder para combater, para operar medidas que envolvessem o combate ao corona, efetivamente dentro do ambiente, e o concedeu a estados e municípios. Então, com o poder vem a responsabilidade, mas você quer responsabilizá-lo por juiz de garantias ou fundão eleitoral, vou pegar esses dois aqui, por exemplo, juiz de garantias e fundão eleitoral, quando o sujeito ele não é dono do Congresso, ele não é um monarca. Existe aqui uma confusão. O que é que você está defendendo? Você está defendendo que ele deveria ter matado o Congresso, metido bala, fechado o Congresso? Me parece que não é o caso, porque por diversas vezes esses anti-bolsonaristas o acusam por autoritário. Então qual é a crítica? Ele está ignorando que Bolsonaro tem adversários políticos, ou seja, que ele tem contra si agentes políticos dotados de poder? Novamente, já mencionei isso em outro vídeo em que eu criticava certas distrações, certos equívocos de leitura da realidade de anti-bolsonaristas. É preciso que essas pessoas entendam que
diante de agentes políticos dotados de poder, você ou os vence, ou seja, existe guerra, ou existe diplomacia. É claro que também você pode ser vencido. Então, na hipótese dele ser vencido, e assim o fundão eleitoral ganhou, a crítica aqui nesse caso seria não que ele apoie o fundão eleitoral, mas ele combateu mal o fundão eleitoral. Eu acho essa crítica válida. Tem que estudar quais são os procedimentos que foram executados, o período e tal, etc. Como que ele, quais eram as possibilidades que ele tinha para conflitar isso que você aponta, né, como resultado hostil, né, a sanção do fundão eleitoral, etc. Agora, um detalhe. Se ele fosse chafurdar-se em fundão eleitoral, faz sentido que ele não houvesse saído do PSL, correto? Me parece, até onde me recordo, é o partido que era o partido dele, era o partido que tem maior fatia do fundão eleitoral, até onde me lembro aqui, até onde me recordo. Mas certamente não era um recurso pequeno do qual ele abriu mão. Então, se ele abriu mão de verbas do fundão eleitoral, não parece ser o caso ele fazer por onde fomentar a relevância política ou eleitoral do fundão, dado que ele abriu mão de verbas. Ele inclusive usa politicamente para sua imagem. Já me recordo de uma ocasião em que ele dizia: se você não gosta, então anote o nome de quem é o cara que usou o fundão eleitoral, não vote nele. Isso me parece uma estratégia eleitoral eficaz. Ele se apresenta como alguém que não toca em dinheiro público, inequivocamente se afirma melhor do que os outros, por ser mais probo com a verba pública. É óbvio que, assim, parasitagem é parasitagem. Não haveria de existir fundão eleitoral, obviamente. Parasitagem é parasitagem. Mas, se você quer atribuir responsabilidade a ele por fundão eleitoral, me parece que existe uma fila de culpados que detém uma fatia muito maior, muito fácil de se argumentar, uma fatia muito maior, muito mais ampla na existência dessa excrescência. Isso me parece fácil de argumentar. E o mesmo vale para todas essas sanções aqui. Nenhuma delas é iniciativa, pelo contrário. No caso, por exemplo, do COAF, que ele cita aqui, ele reclama que o COAF mudou para o Banco Central. Mas o COAF só foi para o Ministério por iniciativa do Bolsonaro. Então, você pode criticá-lo porque ele não venceu essa batalha. Todas essas aqui são batalhas que você poderia criticá-lo, novamente, são adversários políticos dele que lucraram com essas medidas. Mas essas não são medidas diretamente dele. Você pode culpá-lo por impotência. Daí você vai questionar se é legítima essa impotência, em que medida, mas não configurá-lo como autoritário ou como pró-ativo a essas medidas, que não faz sentido. Em diversos casos, é ilógico asseverá-lo, correto? É muito simples asseverá-lo, é muito simples vê-lo, como no caso do COAF. Esse órgão aqui, eu me recordo bem, só foi projetado para o Ministério da Justiça em medida de coalizão com o Moro à época, me recordo até onde me lembro. Isto aqui foi para o Ministério da Justiça por iniciativa deles. Daí sim você pode dizer: o Moro também tem mérito em atrair o COAF para o Ministério da Justiça. Ok, mas isso também significaria, na divisão do mérito, a divisão do demérito, correto? Também Moro teria demérito em perder o COAF para o Banco Central de novo. Quer dizer, me parece que nessas sanções o ônus inteiro de tudo é localizado, mimada preguiçosamente, todo o ônus, mimado e preguiçosamente, é alocado em alguma espécie de distração ou desacerto mesmo, ou ingenuidade, ou má intenção, ou desacerto mesmo, com a realidade, ou estupidez,
por alguma dessas razões, má intenção, estupidez, ingenuidade, todo o ônus, me parece, por mais mimado e preguiçoso que seja, é colocado em um indivíduo que se procura execrar, condenar, mas nenhum mérito lhe é atribuído. Alguma coisa que fede muito, cheira muito mal. Daí ele diz assim, a edição do decreto 10.000 blá 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 e 10.000 blá blá blá, que criaram um sistema de cadastro integrado de dados de brasileiro com informações, biometria, etc. Ok, usando, e ele diz assim, né? Ele reclama porque trouxe o sistema de reconhecimento facial chinês. Toda invasão de privacidade é execrável, assim como toda parasitagem. Mas não me parece haver integridade lógica no sujeito que escreve isso. Porque, com certeza, essa invasão de privacidade é execrável. Mas assim, em que mundo o indivíduo vive? Porque não me parece que ele defendeu o fim destes decretos. Ele reclama porque esses decretos foram ampliados no sentido da invasão. Ok, mas estariam em melhores mãos esses decretos se o presidente, se o líder do governo fosse 12 ou 13, para o bom entendedor? Porque é preciso lidar com o mundo real. O líder do governo, digamos que o líder do governo é 17, mas se o líder do governo fosse 12 ou 13, esses decretos estariam em melhores mãos? Certamente toda invasão, todo influxo informacional do Estado, ele é invasivo. Mas não foi esse cara que criticou. O cara que escreveu isso não é o cara que criticou a parasitagem. Ele me parece que queria ele ser autor da parasitagem. Então, suscita certa inveja quando configura essa lista de sanções aqui pelo poder realizado, ou distração mesmo com a realidade. E no caso da edição do decreto, ele critica o decreto então? Ou ele se incomoda porque o sujeito fez a edição diferente da edição que ele procurava? Porque ele não me parece criticar toda forma invasiva de privacidade. Porque se fosse esse o caso, o decreto é muito menos invasivo do que diversas outras medidas contra as quais ele deveria se erguer. Então isso aqui certamente é um equívoco. Mas é um equívoco... Olha a força da conclusão que ele tira. Como diversas vezes eu já vi, já observei esses anti-bolsonaristas o fazendo. Observa a força da conclusão que ele retira. Ele diz, é impossível dar tolerância à avaliação positiva, ética e política a esse indivíduo, que eu estou traduzindo isso pela afirmação dele, apoiar, né, dar apoio. Dar apoio me parece aqui é ratificar ética e politicamente o indivíduo diante desses fatos. É muito forte, é muito alta a conclusão. Né? Como se o sujeito descobrindo que na edição do decreto tal 10.000 blá blá blá, havendo o uso de sistema de reconhecimento facial chinês, pronto, impeachment. É muito chiliquento. Assinou isenção de visto para o Catar. Daí ele reclama, ele não poderia ter assinado isenção de visto para o Catar. Sabe por que ele não poderia ter assinado? Porque o Catar, de acordo com os Estados Unidos, é um país terrorista. Isso aqui é suficiente para, me parece, desabonar, diz ele que isso aqui, porque um visto do Catar foi assinado, isenção de visto para o Catar foi assinado. Então, e como esse país é considerado terrorista pelos Estados Unidos, pronto, é impossível tolerar política e eticamente o sujeito. Cara, você não tem nem ideia de quais são as operações políticas que envolveram essa negociação com o Catar. Você não tem nem ideia. É óbvio que parasitas não se deve negociar com parasita, não se deve negociar com bandido, não se deve negociar com covarde, não se deve negociar com terrorista. É óbvio.
O problema é que você está pedindo, cobrando do cara se comportar politicamente em um mundo em que não existe terrorista com poder, bandido com poder, parasita com poder. Antes do cara chegar ao poder, antes do cara ter poder, já havia um mundo em que terroristas têm poder, parasitas têm poder, bandidos têm poder. Aí você tem duas cobranças políticas a fazer do cara. Guerra. Então ele tem uma opção. Ele pode entrar em guerra e vencer esses adversários. Ou diplomacia. Só tem duas opções. Porque esses caras vão atacá-lo. Então você pode fazer uma avaliação da qualidade política da ação do cara, e ética também, claro, da ação do cara, se ele comprou guerras erradas, se ele guerreou mal, se ele perdeu guerras fáceis, por exemplo. Mas você não pode se comportar como se não houvesse agentes políticos adversários a ele, prévios inclusive a ele, dotados de poder, agentes políticos, portanto adversários. Se você o criticar porque ele eventualmente recorreu à diplomacia com esses agentes, como por exemplo me parece ser o caso do Catar, se você criticar, ele deveria então tê-los vencido em guerra, deveria ter sido feita guerra contra esses agentes? Ou não deveria ter sido, por exemplo, no caso, dado nenhum gesto diplomático a esses agentes? Você primeiro precisa observar, fazer a crítica do que foi que ele aferiu desse agente com esse gesto na negociação. Precisa observar também se ele podia negociar, se a posição dele era suficientemente sólida para simplesmente ignorar o agente político adversário, e a mesma coisa tem que ser feita com o Congresso. E, obviamente, também o STF, os adversários dele. A trincheira, nesse momento, já estava formada. A trincheira está formada desde 2018. Na trincheira existe o sustentáculo da sua manutenção política, o sustentáculo político, que é uma relação entre popularidade e exército. E o seu adversário é o consórcio entre STF e Congresso. Eu já apresentei essa leitura da realidade política diversas vezes. Você pode conflitá-la argumentativamente, mas isso demanda algo além de considerar isto aqui fatos, certo? Isto aqui não é fatos. Isso tem que ser analisados politicamente. E depois que essa realidade for criticada, ainda é preciso dar conta dos argumentos aqui apresentados, da avaliação feita sobre isso. Porque é muita preguiça. É muito mimo. Segundo, logo depois ele diz, não é possível tolerar politicamente esse sujeito, eticamente, porque ele quis indicar o filho para ser embaixador. Cara, tenta entender uma coisa. Se esse cara morresse eventualmente naquela facada, e aí tem gente que discute aquela facada foi uma armação ou não. Ok, isso é um outro debate. Mas entenda, como é que você vai proibir esse cara, proibir um agente político de se preocupar com a sua linha sucessória? Que mundo político é esse em que você vive, onde você quer proibir o agente político de se concernir com sua linha sucessória? Quem que você acha, então, que ele deveria entender seu sucessor? Quem? Me parece que ele fez... Eu já apresentei aqui, inclusive, um vídeo no canal sobre a linha sucessória, né, que é o Fredo, Maico e Santini, que eu comparo os filhos com os filhos do Corleone, não é? Os filhos do Godfather, né, do Poderoso Chefão. Eu faço uma relação entre o filme e as lições políticas que poderiam ser retiradas daquilo, né? As lições políticas que poderiam ser retiradas daquilo. Então, assim, se o sujeito escolheu o Santino, né, para ser o seu sucessor, você pode criticar a decisão de escolher o Santino, mas você não pode criticar a decisão de escolher um sucessor.
Como é que você vai demandar de um agente político ignorar a sua própria sucessão? Isso é mágico. É um pensamento mágico, cara. Pensamento mágico. Não existe esse líder político que vai abdicar completamente de preocupações com a sua linha sucessória, a não ser que ele seja burro, imensamente incompetente e irresponsável. Para mim, quando ele indica o filho para embaixador, ele está obviamente tentando dar um currículo para o filho. Obviamente ele está tentando dar um currículo para o filho. Eu, inclusive, sem dúvida alguma, acho que muito melhor seria o filho dele construir o currículo dele na Câmara dos Deputados, onde ele é, se não me engano, o deputado mais eleito da história, mais votado da história. Não me lembro exatamente se de fato é o caso, mas tem uma votação significativa. Então construa a carreira dele lá, politicamente, para fazer seu nome e se apresentar na linha sucessória, ao invés de ser montado artificialmente, forçado. Sem dúvida alguma, mas não foi esse o ângulo que ele usou para criticar a ação, entendeu? Não foi esse o ângulo. Quando o cara montou esse panfleto, me parece que ele está querendo apresentar aqui uma espécie de crítica de nepotismo. Mas assim, tem tantos nomes. Eu me lembro na época que se ele, por exemplo, quisesse, ele poderia, muito mais fácil seria vulnerabilizar-se à crítica de nepotismo se ele tivesse nomeado o filho dele para chanceler. Mas ao invés de chanceler, ele nomeou para embaixada. É óbvio que ele estava procurando montar um currículo. Não deveria ter feito. É óbvio, melhor, porque não existe currículo montado com um holofote tão grande em cima do cara. Fede sempre. Óbvio que ele deveria ter organizado o seu próprio currículo dentro da Câmara dos Deputados. É até uma vantagem que não tenha ido para a embaixada. Mas não se pode olhar uma ação dessa, a indicação do cara para a embaixada, e execrar completamente toda a estrutura, toda a ação política e ética do sujeito. Tem cada coisa aqui, meu Deus.